vai trazer o olhar dela, porque o interessante é que, assim, eu vi diversas críticas de juristas argumentando que o ministro Luiz Fux, ainda que ele tenha divergências, né, com o restante da primeira turma, já colocou algumas divergências na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, mas não teria um argumento, como você traz, para atrasar, de fato, esse processo. Ele não leu até agora nada? Quer dizer, a discussão ali, todas as provas que já foram colocadas, já está tudo muito claro. Então, a doutora Damares Medina pode ajudar a entender melhor essa história, qual é a possibilidade real disso acontecer, ou se faz sentido essa questão que é colocada por tantos juristas e também pelo nosso Chico Sá aqui. Doutora Damares, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando novamente com vocês. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, querida. Já colocando, então, essa questão, né, de se faz sentido que não teria muito cabimento, eventualmente, o ministro Luiz Fux adiar o pedir vista e acabar adiando a decisão do julgamento justamente por esse rol grande de provas e tudo que já foi colocado, muito esmiuçado, que parece que está muito claro para todo mundo. Ou se ainda existe uma chance, pelo que a gente vem acompanhando, dessas algumas divergências que o Luiz Fux tem com a primeira turma. Olha que interessante, né? Esse é um tema que eu sempre trato com meus alunos, porque o processo judicial, ele se transformou nos últimos anos, nas últimas décadas. Hoje em dia, nós temos um processo absolutamente virtual. Isso significa que todos os autos, desde a primeira página até a última, são digitais e qualquer um pode ter acesso em tempo real. Só que antigamente o processo era físico, o processo era impresso. E o que acontecia? Nesses autos impressos de volumes, imagina só, eu acho que esse da Ação Penal 2668 tem mais de 1000 páginas, né? Ele era impresso e era designado para o gabinete do relator. Por que o relator originalmente tinha tanto poder, né? Concentrava tanto poder? Porque ele era incumbido de ler todo o processo, aqueles autos físicos, fazer o relatório, e quando ia para a sessão do julgamento, ele apresentava o relatório e os demais ministros da turma ou do plenário votavam de acordo, ou se tivessem alguma dúvida, pediam vista. Isso que significa, no passado, as vistas dos autos, né? Que é o que o Chico falou. Não, eu não entendi muito bem, esse relatório não está muito claro, eu não sei se eu concordo com o voto ou não do relator, então eu vou pedir vista. Só que, com o passar do tempo, esse pedido de vista, que tinha origem nesse processo físico, aí o que acontecia na vista? Ia lá o funcionário, carregava os autos do gabinete do relator e levava para o gabinete do ministro Vistor. Hoje em dia não faz nenhum sentido o pedido de vista. E vejam vocês, nas ações, né, alguns tipos de ações do Supremo Tribunal Federal, tinha a figura do ministro revisor. O que o revisor fazia? Pegava lá o voto do relator e fazia uma revisão. Hoje, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, por uma iniciativa do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, extinguiu a figura do revisor sob o argumento de que, no processo digital, não faz mais sentido o ministro revisor. Se a gente for levar ao pé da letra, não faria mais sentido sequer o relator, porque todo mundo tem acesso aos autos. Essa concentração de poder do relator que decide quando julga, quando não julga, essa concentração de poder do ministro que pode pedir vista. E não sejamos ingênuos, né? Em toda a história do Supremo Tribunal Federal, o pedido de vista, que é uma prerrogativa do ministro, serviu como manipulação do tempo de julgamento. Nós temos ações diretas de inconstitucionalidade que demoraram 10 anos em pedido de vista. Por mais que o regimento interno determine que tem que devolver em 90 dias e tal, o ministro tem uma prerrogativa e não devolve, não cumpre, há vários estudos sobre isso, né? Então, eu concordo com o Chico que um pedido de vista a essa altura do campeonato, em um processo público, em que todas as oitivas das 149 testemunhas, o interrogatório dos 31 réus foram televisionados, gravados, com áudio disponível, você pedir vista, fica claro que ele está no exercício de uma prerrogativa dele, mas com um nítido fundamento de mudar o tempo do processo para eventual adequação, que não seria aquela, né, do devido processo legal. Seria parecido com o que, assim, com o que se faz no Congresso, né?
e a gente viu os bolsonaristas fazendo agora o que eles chamaram de obstrução. Mas, que não era, né? Que não era uma obstrução, aí nesse caso era uma ocupação, era, enfim, era um sequestro, mas no Congresso, né, a oposição usa esses instrumentos regimentais para atrasar votações, para paralisar, às vezes ganhar tempo, e às vezes consegue, ganhando tempo, reverter um quadro que parecia de derrota. Então, no caso do Supremo, né, pedir vistas tem um pouco esse papel. Mas eu queria só trazer uma discussão rapidamente, eu sei que não é muito o campo da professora Damares, que é mais análise técnica e jurídica. Atrasar para 2026, por mais que nós, cidadãos brasileiros, a gente queira que esse caso seja julgado, que o Bolsonaro e os outros sejam responsabilizados. Mas atrasar para 2026 complica principalmente a vida da direita, politicamente. Muito, complica politicamente demais. falando. Aí eu não estou falando da parte jurídica. Complica demais. Complica demais, porque tudo que a direita tradicional, a chamada centro-direita ou a direita, que não é a família Bolsonaro necessariamente, né? Estou tirando a família Bolsonaro. A família Bolsonaro quer adiar. A direita, o Ciro Nogueira, o Centrão, etc., quer resolver logo, para ver se daí convence o Bolsonaro e fala: Bolsonaro, desiste desse troço, apoia o Tarcísio ou apoia algum outro aí, para a gente poder virar essa página. Então, se empurra para 2026, é claro que o Fux, se fizesse isso, nessa hipótese levantada pelo jornalista Hélio Gaspari, e o Chico trouxe aqui, estaria atendendo um desejo da família Bolsonaro, que quer adiar o quanto mais para que eles sigam no comando da situação, mas para a direita, isso para a extrema-direita, não bolsonarista necessariamente, complica bastante do ponto de vista político. Então, eu como cidadão gostaria de ver logo resolvido, mas fica só essa avaliação de que para eles não é bom, para a direita não é bom. Não é mesmo. E na perspectiva jurídica complica para todos nós, né? Porque ano eleitoral tem várias limitações orçamentárias, várias limitações, implicações do dia a dia de cada um de nós, não pode ter posse. Não, assim, não é um ano típico, é um ano atípico. E eu gostaria de chamar a atenção, assim, em primeiro lugar, o pedido de vista não é uma excepcionalidade do ministro Fux, isso é uma praxe no Supremo Tribunal Federal que ao longo dos anos vem sendo usado por vários ministros para modular politicamente o tempo de julgamento. E essa é uma das principais críticas, né? Porque nós estamos diante de um tribunal que não tem prazo para julgamento. Nós temos medidas cautelares antes daquela regra que determinava a submissão para o colégio decisório, em vigor há mais de 10 anos. Então, isso é um problema estrutural. Mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre a nota pública que foi divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados ela é uma única instituição que tem esse nome de ordem. Né? Nós temos Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia, Conselho Federal de Enfermagem, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso remonta aos institutos dos advogados brasileiros desde 1840, o que demarca assim, a independência da entidade. E ela publicou uma nota absolutamente dúbia. Né? Em um parágrafo, ela condenava genericamente supostos excessos. No parágrafo seguinte, ela tentava contemporizar, o que mostra, inclusive, um descolamento da entidade com o passado recente dela. Né? Se nós lembrarmos, em 1980, a secretária do presidente da Ordem dos Advogados foi assassinada por uma carta. Né? O presidente era Eduardo Seabra, líder, né? Ela foi assassinada porque ela abriu a carta que era para o presidente, justamente quando o presidente da Ordem dos Advogados exigia que os algozes da ditadura fossem nomeados. Então, essa carta da OAB deixou a categoria muito apreensiva, mas, ao mesmo tempo, assim, ela é um indício de uma entidade que, apesar de ser uma das últimas fronteiras de proteção da democracia, se vê um pouco descolada da sua base, que é composta, sobretudo, por advogados jovens, que tem uma média salarial baixíssima, né? Uma entidade cujo Conselho Federal é eleito indiretamente e cujo pronunciamento tem, de fato, um peso. Então, essa nota que se mostrou insustentável, porque em um parágrafo condena, no outro defende, ela é um pouco sintoma desse descolamento da Ordem dos Advogados, que nesse momento crucial da democracia deveria se pronunciar de uma forma inconteste a favor das instituições, né? Porque é um dado relevantíssimo, gente. Se se fala de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o que isso significa na prática? Um voto a menos vai mudar o julgamento? Não vai. Né? 707 recursos interpostos contra as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes foram confirmados.
400 pelo plenário e 300 pela turma. Então, quando se fala de impeachment de ministro, quando se fala de ministro que não está seguindo o devido processo legal, você está ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Porque se um ministro não vai mudar o resultado, já que os julgamentos foram colegiados, você vai fechar o Supremo Tribunal Federal? Perfeito. Vai impedir todos os ministros? Então, é um fato muito grave. Que merece uma atenção nossa, porque é todo o Judiciário, é todo o Supremo Tribunal Federal que acaba sendo ameaçado. Muito bom, doutora Damares. A doutora Damares foi muito elegante com a OAB, porque, ao meu ver, assim, aquela nota é vergonhosa. A nota da OAB... Eu preferiria o silêncio. Eu sou advogada há 27 anos, tenho muito orgulho de ser advogada, porque advogada é parcial, tem lado. Eu preferi o silêncio. É um absurdo, uma entidade que sempre esteve no combate, né, na defesa da democracia, a vida inteira, que foi atacada pela ditadura e pelo tudo que representa o bolsonarismo, e agora faz uma nota, eu ia falar pífio, porque a gente sempre fala pífio para qualquer coisa, mas, gente, é uma vergonha. Aquilo dá vergonha de você ser um advogado, conhecer a lei, ser de uma entidade chamada Ordem dos Advogados do Brasil, escrever aquela nota. Eu quero crer que tenha sido um estagiário que ia passando, entrou no elevador, fugiu, entrou na sala, escreveu aquilo e publicou. Aquilo não pode ter sido um dirigente de OAB. Não tem... Eu vou além, Chico. Não tem categoria de... Não dá. A gente que advoga, a gente lida a vida inteira com decisões esdrúxulas, teratológicas, ilegais, parciais, mas todo advogado aprende que decisão judicial não se discute, se cumpre e você vai reverter no judiciário, você vai reverter recorrendo, né? E não fora da lei, não recorrendo a um país estrangeiro. Não existe isso. É claro. Não existe. Eu fiquei realmente bastante preocupada, concordo com todas as palavras do Chico, porque nessa semana, né, eu acho, como advogada, eu dou um peso relevante, né, à ordem, ao meu órgão representativo, mas isso realmente ficou aquém do esperado por uma entidade que sempre ocupou a linha de frente na defesa da democracia, principalmente se nós observarmos o que o governo Trump tem feito nos Estados Unidos com relação às firmas de advocacia. Lá, a Bar Association deu uma nota duríssima. Ela tem processado o Trump em todas as instâncias judiciais, né, porque é inadmissível você imaginar que lá um presidente já está perseguindo advogados. Então, se aqui nós temos um segmento político que se alinha a esse governo lá para atacar o nosso judiciário e a Ordem dos Advogados se posiciona desse jeito, eu fiquei apreensiva, confesso que fiquei apreensiva. Aproveitando, doutora Damares, esse gancho a respeito de como o Donald Trump tem retalhado advogados, também sancionou o ministro Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky aqui no Brasil. Tem uma iniciativa que é interessante da gente colocar aqui para discutir o que dá para reverter dessa Lei Magnitsky. A deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ela apresentou o que a gente está chamando de PL da soberania financeira. E o projeto de lei, o objetivo é justamente tirar o efeito da Lei Magnitsky, que está sendo utilizada pelos Estados Unidos, pelo governo do Donald Trump, contra o Alexandre de Moraes, sancionando um ministro, dizendo que ele vai contra os direitos humanos, né? E essa proposta da deputada Fernanda Melchiona, né, pela proposta ficam proibidos os bloqueios, as restrições, suspensões de contas também, com base nessas sanções de governos estrangeiros. E ela vale para instituições financeiras, para corretoras, para entidades ligadas ao Banco Central e a comissões de valores... a Comissão de Valores Imobiliários também. Aí eu te pergunto, isso dentro do território nacional, né? Eu te pergunto se pode realmente, avançando o SPL, eventualmente aprovado, se pode suspender ou se pode amenizar os efeitos da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Não, eu ia só completar que a doutora Damares falou da OAB, mas teve outra fala que eu considerei, acho que não foi tão vergonhosa como a nota da OAB, mas de um diretor de banco, diretor do Bradesco, sim, que disse que o Bradesco, infelizmente, ou nem usou a palavra infelizmente, mas temos que cumprir. Veio a decisão, nós vamos ter que cumprir a decisão de um outro país, né, bloqueando contas se necessário aqui no Brasil. Então, tem que ficar esclarecido isso. Quer dizer, o sistema financeiro é nacional ou não é nacional?
Ele está sob a Constituição brasileira ou sob a lei lá de Washington, né? Então, acho que esse PL que a Gabi trouxe aqui, doutora Damares, apresentado pela deputada do PSOL, tem também esse caráter, né? Afinal, é soberania financeira. Os bancos são nacionais ou não são, né? E que tipo de regra que rege os bancos no momento em que vem de fora para dentro uma determinação de bloquear as contas? Então, se o ministro não pode ter conta na Caixa Econômica, no Bradesco, no Itaú, no sei lá onde... É surreal, né, Rodrigo, Gabi? Porque nós estamos falando de bancos públicos, né? Também. O Banco do Brasil é um banco público, Caixa Econômica Federal é um banco público. E quando a gente estuda direito internacional, não existe esse cenário de uma lei de um outro país ter eficácia imediata no nosso. Né? Então, fica muito evidente uma tática trumpista, desde sempre, do medo. É a tática da intimidação, e a imprensa tem um certo papel nisso, né, que reverbera essa informação. Eu li sobre essa reunião que alguns ministros do Supremo teriam tido com presidentes de bancos, né, o BTG Pactual, o Santander e outros, e foi informado, inclusive, de tentativas do governo Trump de fazer essa lei valer no sistema de pagamentos europeu, que é o SWIFT, e a Europa foi imediatamente negativa. Que dirá o Brasil, assim? Eu vejo com boas intenções um projeto de lei que, digo óbvio, uma lei internacional não pode ter eficácia imediata no território nacional. Não há de se imaginar que uma lei dos Estados... É a mesma coisa, imagine uma sentença, né, uma sentença estrangeira. Todo mundo vai entender. Se a gente tem uma sentença na Europa ou nos Estados Unidos, para ela ter eficácia no Brasil, ela tem que passar por um processo de recepção, ela tem que ser acolhida pelo judiciário brasileiro. A lei é a mesma coisa. O que eles podem fazer? Nos sistemas financeiros internacionalizados, que dependem dele, porque ninguém é uma bolha, né? Nós estamos falando de um mundo absolutamente conectado, globalizado, e aí fica o alerta da nossa infraestrutura digital, porque como vamos falar de soberania digital se nós não temos nossas plataformas próprias? Lá na China, por exemplo, quando a gente vai visitar o país, nenhuma dessas plataformas estadunidenses funciona, nenhuma. Todas são estatais. É claro que eu não estou usando a China como exemplo, vamos nos tornar um capitalismo de Estado, não se trata disso. Mas quando nós nos tornamos reféns de tecnologias, eu não vou nem falar internacionais, tecnologias dos Estados Unidos, nós temos que ter alternativas para que esse tipo de alarde, de sanção, não se torne, de fato, coercitiva a ponto de nos intimidar. E aí eu trago relatos recentes, né? Ontem parece que o Trump estava saindo da Casa Branca em direção para o seu campo de golfe e viu alguns sem teto, algumas pessoas em situação de rua e determinou o ICE ir lá e retirá-los todos para longe de Washington. Editou um decreto falando que de agora em diante Washington estaria sobre a Guarda Nacional, coisas absolutamente inconstitucionais. E comparou, né, a justificativa desse decreto é porque a cidade estaria com índices de criminalidade muito altos, e aí usou como comparação Brasília, que nós sabemos tem um dos índices menores de criminalidade do Brasil. Então, nós estamos lidando com uma realidade completamente descolada dos fatos da vida. Agora, parece que não adianta falar. As pessoas estão absolutamente assim, fechadas numa bolha e parece que inócuas aos fatos, porque por mais que a gente tente traçar esse cenário de analogia, não escuta, porque vejamos, os Estados Unidos sempre foi encarado como um exemplo de democracia, um exemplo de instituições consolidadas e fortes. Se em poucos meses desse governo Trump já está acontecendo esse derretimento das instituições democráticas, imaginem o que pode acontecer aqui no Brasil. Imaginem. É muito preocupante. Essa fala do diretor do Bradesco, que é o Marcelo Noronha, uma vergonha. Também. Ele estava doido para ser compincha dos Estados Unidos. Ele estava pedindo para atingir o judiciário brasileiro com essa lei. Mas ele quer operar sobre os juros brasileiros. Aqui ele quer a taxa de juros daqui. Taxa de juros daqui, mas não vem a ordem. Aí o Brasil é ótimo. Exatamente. Mas ele estava pedindo, é um pronunciamento avexado, precoce, não é, que ele dá. Que absurdo. Falando em cupincha dos Estados Unidos, Chico, eu vou usar o mesmo termo que você aqui.
Eu queria aproveitar esse minutinho final, doutora Damares, a gente não consegue se alongar muito, mas vale a pena trazer esse questionamento aqui sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que, enfim, dentre muitas coisas, resultaram numa ação ali do tarifaço, está abrindo um novo debate jurídico que acho que você pode nos ajudar a entender. Porque o PT pediu que o Eduardo Bolsonaro, deputado, seja enquadrado num crime que é previsto no artigo 141 do Código Penal Militar. Só que aí os juristas estão levantando que seria muito difícil enquadrar, porque o Eduardo não é militar. Então, vamos colocar aqui na tela o que mostra, né, o que diz esse artigo. Ele é policial federal, né? Ele é policial federal. Ele é policial federal, ele trabalha na PF. Interessante. Ele deveria trabalhar, né? Nunca trabalhou, na verdade, mas deveria trabalhar na PF. O que diz esse artigo 141, né? Entrar em entendimento com um país estrangeiro ou organizar nele existente para gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre Brasil e qualquer outro país. Aí tem algumas outras especificações também que são colocadas ali de outros parágrafos. Mas, no fim das contas, é possível ou não, doutora Damares, para a gente fechar aqui esse minuto final? Na minha avaliação, não. Na minha avaliação, não, porque não se enquadraria, é um crime típico, né? E o direito penal a gente tem que analisar de uma forma muito estrita, né? Então, não se enquadraria nesse artigo, mas eu acredito que o Código de Ética do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, deveria ser aplicado de uma forma muito mais rigorosa, porque se um militar trai a pátria, imagina um congressista, uma pessoa que recebe o mandato do povo para representá-los. Enfim. É muito louco esse caso, né? É porque a gente trabalha com a notícia, a gente mesmo banaliza. Mas, gente, imagina essa situação. O cara pago pelo governo, pelo Brasil, pelo tesouro do Brasil, pelo dinheiro público do Brasil, para trair a economia brasileira. Contra o Brasil. É louco demais. A gente, Hugo Mota vai deixando, todo mundo vai deixando e, pelo amor de Deus. É isso. Poucos países do mundo têm uma elite uma parte dela pelo menos, né? Tão desvinculada dos interesses nacionais e vinculada aos interesses de fora como o Brasil. São poucos países do mundo que têm essa elite. Basta aqui hoje, nós em 10 minutos citamos 3 exemplos. A nota da OAB, a fala do sujeito do Bradesco e esse deputado traidor da pátria que está lá ainda com mandato tem traindo o governador Ibanez Rocha também. O governador Ibanez um pouquinho mais cedo. Então, o que não falta é vira-lata, com todo respeito aos vira-latas, que esses são legais, os cachorrinhos, não esses aí. É isso aí. Coitado, eles sofrem, Eles sofrem, porque toda hora é vira-lata e tal. O Nelson Rodrigues deixou essa pra gente, né? Doutora Damares Medina, sempre um prazer te receber aqui no ICL Notícias, querida. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, doutora. Um abraço, gente. Prazer é todo meu. Boa noite. Obrigado. Boa noite, querida. A gente vai ter Precisamos Conversar agora, Rodrigo, mas antes só queria trazer uma informação muito rápida aqui de que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o Bolsonaro a deixar a prisão domiciliar na manhã de sábado para fazer exames. Então, era um pedido da defesa dele, tinha pedido com o argumento de que ele precisa passar por novos exames, ele tem toda essa condição de saúde, né? Ele está com sintoma de refluxo, crise de soluço e tal. Então, ele vai fazer coletas de exame nesse final de semana. Não, é maldade. Alguém soprou no seu ouvido alguma foi. Eu coisa. fico imaginando o Bolsonaro soluçando dentro de casa todo o dia inteiro. Eu fico com essa cena me vem. Eu fiquei imaginando aquela velha piada quando alguém bota uma roupa mais arrumadinha e bonitinha. E aí, vai fazer exame de fezes? No caso dele é bem isso, né? E por aí vai. É a chance dele dar uma passeadinha no sábado aí pro exame a de fezes. ditadura, né? O que ele chama de ditadura, tá deixando até fazer exame, né? Exame no sábado de manhã. Esse é uma máquina. Depois do Precisamos Conversar, a gente